Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu irmão, minha irmã. Hoje, segunda-feira, dia 21 de junho. Hoje, dia de São Luís Gonzaga. Comunidade da Cachoeira, então, celebra o seu padroeiro, São Luís Gonzaga. Nossas orações para esta comunidade, para que Deus possa sempre, pela intercessão de São Luís, tocar no coração de tantas pessoas, para que ali se dediquem também e entreguem também um pouco da sua vida ao trabalho, a entrega também ao amor de Jesus, como Luís Gonzaga assim fez. Como São Luís Gonzaga assim fez. O evangelho desta segunda-feira é de Mateus capítulo 7, os versículos de 1 a 5. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Não julgueis e não sereis julgados, pois vós sereis julgados com o mesmo julgamento com que julgardes, e sereis medidos com a mesma medida com que medirdes. Porque observas o cisco no olho do teu irmão e não prestas atenção à trave que está no teu próprio olho? Ou como podes dizer ao teu irmão: Deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu mesmo tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu próprio olho, e então enxergarás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Palavra da salvação. Meus caros irmãos e irmãs, esta palavra do Evangelho é tão certa, né? Tão certa. A hipocrisia não pode fazer parte do ser cristão. Não pode. A hipocrisia não pode. Nós temos que ter esse cuidado, assim, de apontar o dedo, né? E dizer, aquele não é digno, aquela não é digna, está fazendo errado, não está certo. A Igreja de Cristo, claro, não é a igreja católica, não é a igreja que muitos pensam, aceita tudo pode, né? E eu vejo isso, que quando a gente aperta um pouquinho mais, logo já vem as reclamações. É por isso que a Igreja Católica perde os fiéis, isso e aquilo. Aí quando mudam para outra igreja, eles não ousam questionar nada. Não é que nós somos assim e fechamos os olhos para os erros, de jeito maneira. Nós não queremos e não aceitamos o erro. Mas o que nós queremos é uma igreja que tenha sempre a caridade no olhar. No olhar. Não julgueis e não sereis julgados. Porque nós somos irmãos. Nós não somos juízes. Ao julgamento cabe a Deus. O julgamento cabe ao Senhor e nada mais. A mim cabe o quê? Me aproximar, tentar corrigir, mas com amor, com paciência. E não logo condenando. Você não pode, está errado, você não é digno disso ou daquilo. Porque senão a nossa oração é uma oração farisaica, do fariseu, que fica lá na frente, rezando e olhando para trás e dizendo: Senhor, ainda bem que a igreja não precisa daquele que está lá atrás. Pecador, que só erra, ainda bem que eu estou aqui para fazer o serviço. Então que nesse dia, com o exemplo de São Luís Gonzaga, nós possamos sim nos entregar a Deus. Rapidamente eu queria só ler um pouquinho da vida e da história de Luís Gonzaga. Luís, primogênito do Marquês de Mantua, era rapaz vivo, impaciente, sem complexos, que amava o jogo e se divertia. A mãe ensinou-lhe desde pequeno a orientar a vida para Deus. E com a sua tenacidade, conseguiu, recebida a primeira comunhão, das mãos de Carlos Borromeu, que depois se torna santo, São Carlos Borromeu,
Luís cultivou forte união com Jesus. A graça fez dele um santo de grande domínio de si, inteiramente voltado à caridade. O segredo de seu heroísmo foi a oração. Já aos 12 anos, decidira dedicar 5 horas por dia à meditação. Sentiu-se gradativamente atraído para a vida religiosa. Com a coragem de suas convicções, venceu a oposição do pai, renunciou à primogenitura e, aos 16 anos, entrou para a Companhia de Jesus, os jesuítas. Tendo por mestre espiritual Roberto Bellarmino, que também se torna santo, fica santo, é canonizado, São Roberto Bellarmino. Portanto, 2 grandes santos, São Carlos Borromeu e São Roberto Bellarmino, na vida de Luís Gonzaga. Dedicou-se inteiramente ao estudo e à oração e à caridade. Aspirou às missões e ao martírio. Dedicou-se tanto aos flagelados pela peste, que acabou morrendo vítima da sua caridade. Ajudava muito aqueles que estavam doentes e acabou contraindo a doença. Sempre solícito para com os pobres e doentes, fez tudo para todos. Muito jovem, se torna modelo e protetor dos jovens que querem viver a própria fé em Cristo. Luís Gonzaga morreu com 23 anos, 22, 23 anos de idade. Um jovem, mas que se dedicou a Deus, voltado à oração, não com arrogância, mas com o intuito de querer ajudar sempre a todos. Com o intuito de ajudar a todos. Então, que nesta segunda-feira, por intercessão de São Luís Gonzaga, um jovem, por isso que eu digo, você que me ouve, me vê, né? Nós temos que olhar para a vida dos santos e dizer assim, não, é possível, é possível. Aí a gente pode dizer, mas é uma vida do passado. Não, São Luís Gonzaga, ele tinha muitas oportunidades, era rico, poderia ter um estudo e se tornar qualquer coisa que ele quisesse, poderia viver a riqueza, poderia viver aquilo que ele quisesse, mas ele quis viver a santidade de vida, entregue a Deus, no amor, na oração. Então, meus queridos, que nós também possamos querer isso, a começar pelo Evangelho de hoje. Olha, não julgueis, não sereis julgados, não condene para não ser condenado. Deixe esta tarefa para Deus, para Deus. A nós cabe o amor, a nós cabe orientar, a nós cabe viver o Evangelho. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até amanhã, se Deus quiser.